Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vão chegando aí, entrando aqui, que eu já vou chamar a Mariana para a gente poder conversar aqui sobre o nosso tema de hoje, que é desinfluência digital. Vamos entrando aí. Acho que não tá dando certo aqui com a Mari. Peraí, gente. Peraí que eu tô achando a Mariana aqui. Bom, Mariana já tá aqui. Aguenta aí, pessoal. Acho que agora deu certo. Oi, Silmara. Oi, Mari. Olha, eu acho que o meu sinal, acho que não tá muito bom, hein? Eu acho. Aqui começou a Demorou um chover, pouquinho. começou a Demorou um chover pouquinho para aqui. você aparecer para É, mim. né? Uhum. Então, espero que corra tudo bem. Que a gente não tem problemas técnicos hoje. Porque aqui começou a chover, gente, tá? Uma chuva aí meio forte. Então, vocês vão escutar aí alguns ruídos, tá? Inclusive da minha cachorra que tá aqui do meu lado, gente, eu tenho dó de deixar ela sozinha lá na sala com a chuva. Então, ela tá aqui. Oi, 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 pessoal, Sim. boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, Mari, tudo bem? Tudo certo? Tô ansiosa para nossa live. Mais uma live de sucesso, hein, gente? E olha, Estamos criando o hábito. a gente tá se falando aqui como se a gente não tivesse se falado o dia inteiro, né? É verdade. Gente, vários relatórios, a gente trocou várias figurinhas, vários relatórios de tendência e vai vir muita coisa boa. Segue eu e a Sil lá no LinkedIn também, a gente publica artigos mais profundos lá, que a gente tenta traduzir o que é mais pesado, a gente deixa lá, o que é mais pesado a gente publica academicamente, mas a gente tenta trazer os assuntos de uma maneira mais leve para vocês. Isso, legal. Bom, pessoal, vamos ao que interessa, né? Porque vocês entraram aqui para ver conteúdo, então a gente vai trazer conteúdo para vocês. Eu e a Mari preparamos hoje um assunto bem atual, né? E quem acompanha a gente aqui nos nossos perfis sabe que a gente fala bastante do digital, que a gente fala bastante sobre influência, que a gente fala bastante sobre influenciador. E a gente trouxe esse assunto da desinfluência hoje para esclarecer também um pouquinho e para ver o que está acontecendo, o que é tendência, né? Porque tem o comportamento também das pessoas em relação à desinfluência, né? E eu vou começar aqui, Mari, explicando um pouquinho
pouquinho para o pessoal o que é essa tal da desinfluência digital, o que é o desinfluencer, né? Que é o termo oposto, né? Ao influencer, né? A influência. Pessoal, tem basicamente, se vocês derem uma pesquisada aí, vocês vão encontrar dois conceitos, né, de desinfluência digital. Então, eu quero trazer para vocês esses dois conceitos aqui, mais para esclarecer sobre qual conceito a gente vai falar na live, tá? Vocês vão encontrar por aí um conceito de desinfluência no sentido das pessoas desencorajarem os seguidores a comprar determinados produtos. Então, tem esse conceito. É muito comum, está ficando muito comum agora, que influenciadores, principalmente lá na rede vizinha, façam vídeos, né? Falando assim, hoje eu vou te desencorajar a comprar isso, isso e isso. Ou 5 produtos que não prestam, 5 produtos que você não valem o preço que cobram, né? É até um pouco antagônico, porque é influência também, né? Sim. Então, você está influenciando a não comprar. Então, se vocês derem uma navegada lá na rede vizinha, vocês vão encontrar vários vídeos onde as pessoas começam os vídeos falando, né? Olha, hoje eu vou te desinfluenciar, né? Hoje eu vou te trazer produtos que não valem um centavo. Então, esse é um dos conceitos de desinfluência, tá? Que não é o conceito que a gente vai falar aqui hoje. O conceito que a gente vai falar aqui hoje é a desinfluência digital no sentido da responsabilidade social do influencer, no sentido de quando o influenciador presta um desserviço para a audiência. Eu acho que todo mundo lembra, na época da pandemia, a gente teve alguns casos. Quem não lembra, né, da Gabriela Pugliese, que fez uma festa, né? Foi bem no início da pandemia, e ela fez uma festa tal, e postou as fotos da festa, e isso gerou um incômodo, né? Uma insatisfação ali com a audiência dela. Então, muita gente reprovou, falou, mas espera aí, não está seguindo os protocolos de saúde e tal, nananana. Então, os próprios seguidores começaram a questionar o comportamento. Os próprios seguidores começaram a questionar as atitudes ali, né? Falei, bom, mas que tipo de influência é essa que não está respeitando? Né? Que tipo de exemplo ou de comportamento? Né? E aí passou, e na verdade, na pandemia, a gente teve vários outros casos, né? Vários outros casos de influenciadores que promoviam aglomerações, e aí o pessoal não via isso muito bem. E aí esse termo desinfluencer ou desinfluenciar começou a se tornar um pouco mais presente, um pouco mais comum, né? Até chegar aí no termo que a gente tem hoje, que é o desinfluencer. Então, hoje, a desinfluência é justamente nesse sentido. É quando o influenciador ele presta um desserviço para o público dele, para os seguidores dele, né? E hoje as pessoas estão questionando mais, né? Elas não estão mais deixando passar a situação. Então, elas estão cobrando esse posicionamento, né? Esse comportamento mais coerente entre discurso e prática, digamos assim. E aí, Mário, eu queria que você comentasse, por favor, um pouquinho, já que eu falei de responsabilidade social, que você falasse um pouquinho do papel do influencer, da responsabilidade social que ele tem diante da audiência dele. Porque hoje a gente vê os nano-influenciadores aí com 5, 10 mil seguidores, mas a gente vê os mega-influenciadores, né?
os super influenciadores que têm milhões de seguidores. E essas pessoas são influenciadas, né? Então, qual que é o papel social do influenciador? Então, audiência, é o seguinte, o influenciador, ele é como se fosse uma empresa. E nós, enquanto empresa, temos muito poder na nossa palavra. O grande instrumento de trabalho do influenciador é a palavra, é o conteúdo dele. E ele tem várias pessoas que o seguem. A partir do momento que ele dá um conselho, ele dá uma dica, e essa dica prejudica o meio ambiente, prejudica as pessoas. Eu vou dar o exemplo de influenciadores que são agenciados por grandes agências que cuidam só de influencers e que fazem comunicação de casa de aposta. Se tornou Pessoal, muito comum isso, né? o Brasil está inteiramente endividado. Vocês acham mesmo que o influenciador que faz divulgação de casa de aposta, ele está preocupado realmente com você? Então ele tem muita responsabilidade social corporativa na sua palavra. A partir do momento que ele divulga algo, vou dar um exemplo, tem uma grande influencer, uma mega influenciadora que tem uma linha de cosméticos e ela vive fazendo presepada. É a base que não dá certo. É joguinho que ela divulga nas suas mídias sociais falando de aposta para 40 milhões de seguidores. A partir do momento que a base não tá certo, gente, o salário mínimo é o quê? R$ 1.200? A base dela, R$ 200. E a base não tem qualidade, porque vários influenciadores testaram a base não tem qualidade. A partir do momento que ela nega isso, e ela tenta enganar você, ela tem responsabilidade social corporativa, sim. Então é isso que é responsabilidade social corporativa. Toda ação tem uma consequência. E os influenciadores, eles têm muito poder nas suas mãos. Então, para que o influenciador exija mais responsabilidade corporativa, é importante ele entender dois pontos. A questão da autenticidade e da transparência. A autenticidade é o que a geração Z cada vez mais busca nos influencers. A geração Z não é mais a mesma, gente. Por exemplo, a minha geração gostava das Kardashians. Gostava de ver uma vida irreal. Hoje, a geração Z quer pessoas que sejam gente como a gente. E isso é ser autêntico, é você ser um ser humano diferente. Um ser humano que não é harmonizado, tá todo mundo com a mesma cara, com os mesmos looks, com o mesmo discurso, isso ficou cansativo. Então a autenticidade é importante por conta disso, você ser único. E você sendo único, você gera conexão com a sua audiência. E o segundo ponto é a transparência. Nós somos seres humanos e vamos errar. Eu vim até com uma roupa clarinha, Sil, de propósito, né? Porque os influencers erram e não assumem os seus erros. Falam, desculpa se vocês entenderam mal. Ao invés de falar, eu errei. Eu errei e vou procurar aprender para não fazer errado novamente. Eu acho o exemplo da Marília Mendonça muito bom. A Marília Mendonça foi transfóbica em uma live que ela fez. E ela pediu desculpas genuínas, falou que ela errou, bateu no peito, eu errei. E na semana seguinte ela trouxe uma mulher trans para falar sobre transfobia. É isso. Errar, todos nós vamos errar. Cabe nós sermos transparentes. E também não tentar enganar as pessoas, porque a casa cai. A casa cai, né? A casa cai e é aquilo que a gente falou, né? Os seguidores, eles estão mais atentos, né? Eles estão prestando mais atenção tanto no que o influenciador fala, quanto no que o influenciador faz. Então, eles não estão mais aceitando qualquer coisa, né? E tem um outro ponto, quando a gente fala de desinfluência digital, que é a questão da busca pelo like, né? Então, a gente vê muito a questão aí dos influenciadores procurando conteúdos, fazendo conteúdos, inclusive conteúdos que não são conteúdos genuínos, como você falou, conteúdos que realmente fazem parte do dia a dia ali do influenciador, né? Não fazem
fazem esse tipo de conteúdo, mas em função do like. E aí, até eu queria trazer um contraponto aqui, pessoal, porque a gente também não pode ser simplista de achar que o like não vale nada. De achar que o influenciador não precisa do engajamento, de achar que o influenciador não precisa do like. Uhum. Porque o influenciador, ele vive disso. Então, se ele vai ser contratado por uma marca, se ele vai fazer parceria com uma marca, ele precisa ter audiência, ele precisa ter engajamento, ele precisa ter o like, ele precisa ter comentário, ele precisa ter um alcance, a mensagem dele precisa ter um alcance. Então, não dá pra gente também banalizar o like e achar que, não, tá tudo certo agora. O problema é quando o conteúdo do influenciador é focado somente no like. Somente no clique. E aí, né, o pessoal vai fazendo umas coisas. Esses dias eu vi... Comentar com vocês alguns exemplos aqui, até para ilustrar bastante o que a gente está falando, né, Mari? Eu vi um perfil de uma influenciadora que ela mostrava a pele dela, uma pele perfeita, assim, perfeita, sem poros, e ela falava, olha, gente, né, o produto tal, que deixou minha pele assim, e claramente a gente via que era filtro. É raro, mas Gente, acontece sempre. gente, filtro. E ela atribuindo aquela perfeição de foto ao produto, que provavelmente era um produto que ela estava promovendo, ou dela, ou, enfim, de uma marca. Agora eu não vou me recordar disso, né? Mas era muito visível que ela estava usando um filtro, né? E, e aí, como é que fica, né, a autenticidade? Porque ela ganha like e ela ganha Uhum. comentários, não, realmente tá perfeita, nossa, que pele linda, tal. E as pessoas vão lá e comentam, Não acredito. porque uma parte da audiência dela acredita nisso. E aí entra no, né, no que a gente falou da questão da responsabilidade que ela tem. Então, é compreensível, por um lado, que influenciadores busquem o like, né? Busquem o engajamento, porque é importante para eles, e isso precisa considerar, mas eles precisam considerar também o impacto que eles têm na audiência, o impacto que eles têm na sociedade. Então, a busca pelo like não pode justificar um conteúdo que não seja saudável. A busca pelo like não pode justificar um conteúdo que explore a falta de valores ou a falta de autenticidade ou realmente a mentira, né? O fake, né? Explorar o fake, porque isso vai ter um impacto na audiência. E, gente, o influenciador é o que ele é, né? Ele é aquilo ali, é o que ele está vivendo, é o que ele está sendo, é a rotina dele. Então precisa ter realmente verdade nisso. Agora, um outro ponto importante, Mari, é a questão do cancelamento. Porque quando, embora, pessoal, o cancelamento seja bem controverso, né? A gente não vai entrar nas controvérsias hoje, na parte controversa hoje do cancelamento. Mas, enfim, quando há uma desinfluência digital, há cancelamento, Mari. Uhum. Sim. E aí, E, o que acontece? e aí, para você gerir o risco desse cancelamento, é muito mais cansativo do que se você tivesse analisado o seu conteúdo e trabalhado com responsabilidade social corporativa. Então, o que que o cancelamento gera? Primeiro, comportamentos controversos, né? É a primeira coisa. Então, esses comportamentos, eles podem abranger uma série de coisas, como declarações insensíveis, ações ofensivas, participação em polêmicas, práticas discriminatórias, como várias coisas que eu não posso falar aqui, porque senão a nossa live não é propagada, como como xenô,
Aham. como homo. Aí eu não, você não quer se envolver nisso, né? Então tomem cuidado. A questão da pressão de patrocinadores e parceiros. Mais para frente a gente vai dar dois cases aqui que tiveram pressão de patrocinadores e parceiros por conta da desinfluência. Ah, eu vou fazer o que eu penso, vou retratar de novo o caso da Gabriela Pugliese. Não foi só o caso da pandemia, foi uma sequência de atitudes que ela tinha. E ali foi a gota d'água. Ela ganhava 2 milhões de reais por mês de patrocínio, gente, até acontecer a gota d'água. E muito me surpreende também, Sil, que ela é patrocinada por uma academia de bike. Eu tava passando na frente dessa academia de bike, olho e falo, gente, ela ainda é patrocinada. Sim. Ela ainda é patrocinada depois de todo o desserviço que ela proporcionou. Então, empresas que estão assistindo isso, parem de olhar só alguns dados como like, ter toda a questão de engajamento e o quanto você se arrisca por envolver o seu nome com uma pessoa que já fez uma série de coisas. Então, pressão de patrocinadores é algo para a gente pensar. Consequentemente, perda de seguidores. Na época que a Gabriela Pugliese fez o Fuck for a Vida, que um monte de gente já sabe que ela fez, ela tinha 4 milhões de seguidores, ela baixou para 2, e já é muita gente, né? E a resposta do influenciador. A gente tem que tomar cuidado também no caso do cancelamento. Qual que é o retorno que a gente vai dar para o público? Errei feio, errei rude, fiz M, vou consertar e vou aprender. É isso que a gente espera. Repercussão profissional e pessoal. Beleza, depois do cancelamento, claro, existe toda uma gestão de risco, mas como que vai ficar a sua reputação e a repercussão do seu nome em casos, a questão pessoal e profissional? E a gente tem que pensar também que a duração da polêmica, ela vai de caso para caso, né? Depende se envolveu crime ou não, mas se a gente erra, a gente pede desculpa e vê o que. E bola pra frente, né, Silmara? E vê o É. que eu posso fazer para aprender genuinamente. E é interessante isso que você está falando, porque assim, Mari, a questão toda, que parece que a gente está falando que a desinfluência, aliás, que a influência é uma questão de você ter um comportamento padrão, ou um comportamento perfeito, ou um comportamento único. E as pessoas não são assim, né? As pessoas erram, influenciadores são pessoas, né? Uhum. Então a questão não é o erro, né? A questão não é necessariamente o que você faz, exceto esses casos que você falou aí, né, de propagação de algumas coisas que a gente vê bastante aí. Mas a questão não é essa. A questão é como que o influenciador se posiciona depois. Isso. É que tipo de medida que ele toma para ele recuperar a reputação, para ele limpar a reputação, para ele retomar a audiência, para ele retomar o contato com marca. Porque principalmente as marcas, Mari, elas buscam, hoje elas estão buscando influenciadores que os valores sejam comuns. Né? Isso. Deixa eu ver aqui se coaduna o valor dele com o meu. Né? Se dá liga o valor dele com o meu. E se não der, né, não vai ter contratação. E voltando só um pouquinho no caso da Gabriela Pugliese, essa frequência, né? A gente já vai entrar nos cases também. Primeiro, ela disseminava atitudes bully, aí eu vou. E de anorexia, né? Que vocês já sabem o que de você comer o brigadeiro, e aí a hora que você comeu o brigadeiro, você só sentiu o gosto e cuspir. Essa era uma prática que ela difundia. Depois, você mandar uma Seríssimo foto. isso, seríssimo. Você mandar uma foto nua para sua amiga e quando você, estou pondo entre aspas, pecar, a sua amiga te ameaça divulgar essa foto para todo mundo. Gente, ela fez isso. Ela dava aula de educação física sem ter o registro da profissão. Olha quanta coisa ela fez.
No caso, além de tudo, Silmara, essa sinergia entre o online e o offline, porque os Sim. vizinhos dela, supostamente, vou falar supostamente, porque, né, para não dar processo, os vizinhos dela supostamente falavam que ela não era uma pessoa boa, que ela fazia festa até 7 horas da manhã, ela não respeitava o silêncio do condomínio, um monte de gente com um filho pequeno e tendo que trabalhar cedo. E E é ela é uma pessoa, ela não é uma pessoa que divulga uma vida de balada. Ela é uma pessoa que divulga uma vida, um saudável, lifestyle né? Lifestyle. namastê saudável. Né? Aí depois ela foi para o casamento da irmã dela, que foi o epicentro do Covid, Sim. que foi onde tudo disseminou no Brasil. O casamento foi então Trancoso, teve uma pessoa que veio de Aspen para o casamento. Aí lá no casamento rodou copo, rodou vape, o pessoal se beijou, enfim. E aí a Gabriela Pugliese acabou pegando Covid. E depois de 3 meses estava fazendo festinha na casa dela. Além do mais, nessa festa, o ex-marido dela filmando ela totalmente trêbada, subindo um barranco e abrindo a geladeirinha lá do quarto e comendo no chão. Qual que é o exemplo que ela está passando? E aí a É. gota d'água foi o foda a vida. Foi a gota É. d'água quando ela fez a festinha. E é interessante a gente ressaltar aqui, pessoal, que isso que a Mari está falando não é uma reprovação, assim, no sentido de, o influenciador não pode ter vida social, ou não pode beber um pouco mais, ou ele não pode fazer certas coisas. Não é isso, mas é o comportamento dele diante da audiência e o que ele faz com isso. E o que ele prega, né? E o Porque que ela ele prega um prega. E estilo de vida saudável e ela não faz nenhum terço, sabe? tem um caso muito recente aqui, eu vou falar recente, acho que tem uns 2 meses, e eu acho que a maioria do pessoal viu esse vídeo rodando aí na internet, principalmente nas redes sociais, sobre uma influenciadora que estava recolhendo, ela estava lá acho que na Indonésia, ela estava fingindo limpar a praia. E aí ela recolheu né, o lixo e tal, mas ela foi flagrada deixando a sacola de lixo no chão e foi embora. E aí as pessoas que estavam ali, tal, filmaram, e ela foi desmascarada. Então, esse é um caso absolutamente desnecessário. Absolutamente desnecessário. Então, rodou o mundo, todo mundo viu, todo mundo criticou, e provavelmente a pessoa aí foi cancelada, enfim, sem a menor Uhum, necessidade. uhum, Tá? uhum. E nós temos também, né, Mari? A gente está falando, inclusive, hoje sobre isso, e comentando o caso que polemizou bastante, né? Que é o caso da Alexandra Gurgel. E aí, pessoal, a gente vai comentar o caso da Alexandra Gurgel, Uhum. que entrou numa. Acabou caindo, né, num caso de desinfluência, mas a ideia aqui não é julgar, né, Uhum. nem a influenciadora, enfim, nem quem acusou a influenciadora, mas é para vocês entenderem mesmo o que se tornou o caso, né, Mari? Sim. Então, a Alexandra Gurgel, para quem não conhece, a Alexandra Gurgel, ela